lentamente, de uma velocidade média, enfim. Você consegue controlar a temperatura e executar uma transformação isotérmica com diferentes velocidades do processo, né? A transformação adiabática, não. Na verdade, na adiabática, você não pensa na temperatura, você pensa somente em realizar uma transformação tão rápida a ponto de não dar tempo do sistema trocar calor, nem entrar nem sair calor. Mas o resultado disso é que se você ou executou transformação aumentando o volume ou diminuindo o volume, foi realizado trabalho. Como Q igual a zero, se foi realizado trabalho, vai mudar a temperatura de forma inversamente proporcional, como eu falei. Se o trabalho é positivo, a temperatura cai. Se o trabalho é negativo, a temperatura aumenta. Ok? Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Então, galera, vamos lá. 3 transformações, né? Como eu falei para vocês, vamos guardar isso aí hoje. Se vocês conseguirem guardar isso aí hoje, para mim, já é o objetivo da aula, tá, galera? Transformação isotérmica, né? Na transformação isotérmica, não há mudança de temperatura. ΔU é igual a zero, tá? Porque se a temperatura não muda, não há ΔU. Transformação isovolumétrica, volume não muda, não há expansão nem compressão. Então, quem é zero? O trabalho, tá? Não há realização de trabalho quando não há mudança de volume. E, por fim, transformação adiabática é a transformação onde não há troca de calor, né, entre o sistema e a vizinhança. O Q é igual a zero. Essas 3 transformações, pessoal, específicas, elas vão vir dentro da primeira lei da termodinâmica. Né? Então, igual o exemplo que eu dei lá. E se você esquecer isso, essa propriedade, fica difícil, porque o problema já é criado exclusivamente para você aplicar isso. Né? Aplicar o quê? Que uma das variáveis do problema você já elimina, que ela já é zero. Tá? Por isso tem que guardar isso aí. Então vamos lá. Mantendo-se uma estreita abertura em sua boca, assopre com vigor sua mão agora. Pode fazer isso aí, galera. Mantenha a mão aí uns 10 centímetros da boca e assopre. Viu? Você produziu uma transformação adiabática. Nela, o ar que você expeliu sofreu uma violenta expansão, durante a qual, bora lá então, letra A, o trabalho realizado correspondeu à diminuição da energia interna desse ar, por não ocorrer troca de calor com o meio externo. Sem graça essa questão, né, galera? Porque é realmente a letra A, a resposta certa. Eu acabei de falar isso para vocês, né? No aerossol. Né? Só que aqui não é aerossol, é você assoprando aí a palma da sua mão. O ar, quando sai da sua boca, né, esse ar, ele sofre expansão, né? E o resultado disso é o decréscimo da temperatura. Então, é a letra A. Né? Todas as outras estão erradas. Eu vou ler elas, não para não perder tempo. Vamos lá. Uma certa quantidade de ar contido no cilindro com pistão é comprimida adiabaticamente, realizando-se um trabalho de 1,5 kJ. Portanto, os valores do calor trocado com o meio externo e da variação da energia interna do ar nessa compressão adiabática são, respectivamente. Então, olha lá, galera, outro probleminha típico, né? O que ele fala? Primeira coisa, palavra mágica, adiabático. Se é adiabático, o que nós temos que lembrar? Não uma troca de calor, Q igual a zero. Vamos lá na pergunta dele? Quais são os valores de calor trocado e da variação de energia interna? Calor trocado já sabemos, zero, porque é adiabático. Então tem que ser a letra B ou a letra C, a nossa resposta do problema, né? Agora vamos pensar no outro. Como que a gente acha o calor? Como que a gente acha a variação de energia interna? Primeira lei da termodinâmica. Né? O que fala a primeira lei da termodinâmica? Q igual a ΔU mais W. Quanto que é o Q? Zero, porque é adiabático. Quanto que é o ΔU? Eu quero achar. Eu quero, variação de energia interna. Mais o trabalho. Mas, de novo, né, gente? Igual o problema anterior. Vamos lá. A outra palavra importante, ó. Comprimida. Se foi comprimida, o volume diminuiu. O trabalho é negativo. Então, não é
Aqui, mais 1,5. É quanto? É menos. Ok? Quando então, eu isolo ΔU, né, eu chego que ΔU dá positivamente 1,5 kV. Ou seja, a diminuição da energia devido a esse trabalho na compressão equivale exatamente ao aumento da variação da energia interna. Portanto, a letra C é a resposta, né? 0 e 1,5 kV. A letra B só tem como diferença menos aqui, para pegar o cara, tá vendo? Porque se você colocasse mais aqui, né, o resultado seria negativo. Erro trivial. Aí, galera, então, em resumo, primeira lei da termodinâmica, Q igual a ΔU mais W. Essa é a lei geral para qualquer transformação. E ela é sempre válida. Mas, para transformações específicas, na isotérmica, o trabalho é zero, resultado Q, desculpa. Na isotérmica, o ΔU é zero, resultado Q igual a W. Na isovolumétrica, o trabalho é zero, então Q igual a ΔU. Na adiabática, o Q é zero, então W é igual a menos ΔU. Aí o camarada me fala, ô, cara, então eu tenho que decorar uma equação para cada transformação? Não, tem que saber só essa. Q igual a ΔU mais W. Só essa. A primeira lei da termodinâmica original. E você só tem que lembrar isso, que é isotérmica, temperatura constante, ΔU é zero. Você corta ΔU aqui, o que sobrou? Q igual a W. Se é isovolumétrica, volume constante, W é igual a zero. Você corta o W aqui, o que sobrou? Q igual a ΔU. Se é adiabática, o Q é zero. Joga o ΔU para o outro lado, né? Então a gente chega que W é igual a menos ΔU. Ok, galera? Então não precisa decorar as três. Só decorar a original e lembrar dessas propriedades aqui. Tá? Beleza. Então vamos lá, mais exemplo. Numa transformação termodinâmica, um gás ideal troca com o meio externo 209 joules em forma de trabalho. Determina em calorias o calor que o sistema troca com o meio externo em cada um dos casos. Então, galera, casos diferentes. Letra A, expansão isotérmica. Letra B, compressão isotérmica. Letra C, expansão adiabática. Então, vamos fazer primeiro a letra A. Vamos utilizar, obviamente, a primeira lei da termodinâmica. Ela é Q igual a ΔU mais W, sempre. Né? E o que nós temos na letra A? Expansão isotérmica. Qual que é a palavra mágica aqui, gente? Exotérmica. Lembrando que a isotérmica, temperatura constante, ΔU é igual a zero. Então, eu venho aqui e coloco ΔU. Portanto, o Q é igual a zero mais o trabalho. O trabalho vale isso aqui, gente. 209 joules. Foi o que falou. Ó. Trocou 209 joules em forma de trabalho. Mas aqui tem outra coisa importante. O que aconteceu? Expansão. Então, esse trabalho é positivo. Então, fica aqui 0 mais 209. Porque é expansão. A letra A. Portanto, o calor dá 209 joules. Pronto. Esse é o calor trocado. É o próprio trabalho. Na letra B, trocou aqui. Na letra B, ele quer uma compressão isotérmica. Na compressão isotérmica, vamos usar a mesma equação, só que tem um detalhe. Se é compressão, houve diminuição do volume, o trabalho passa a ser o quê? Negativo. Olha lá, galera, os detalhes, hein? Portanto, o Q é igual a menos 209 joules. E por fim, né? No final, expansão adiabática. O cara fica lá doido, o que eu faço agora? Nada. Fez a diabática, quanto vale o quê? Zero. Porque essa que é a característica da transformação diabática. É uma transformação onde o sistema não troca calor com a vizinhança. Ok? Galera, agora vamos então estudar a questão da análise gráfica. Né? A análise gráfica aqui, na primeira lei da termodinâmica, é muito importante, e é o que o Enem mais cobra, na verdade, a questão da análise gráfica. Né? Vou pensar o seguinte, vamos imaginar um gráfico, né, de pressão por volume. Está aqui o gráfico de pressão por volume. E nós temos aqui duas transformações. O gás está inicialmente no estado A, e ele vai sofrer uma transformação que vai levar ele ao estado B.
Só que eu tenho essa transformação em dois caminhos diferentes. O caminho 1 é o caminho que vai de A até C, depois de C para B. Ok, galera? Então, ele primeiro é levado até C, depois ele chega até B. O outro caminho, o caminho 2, é o caminho que liga diretamente A até B. O gás, quando ele sofre a transformação de A até B, ele sai de uma certa temperatura inicial, que é característica desse ponto aqui, e vai para uma temperatura final, que é característica desse ponto aqui, do ponto B. Então, a variação da energia interna, pelaquela equação que nós vimos lá, pessoal, ΔU igual a 3 meios dNR ΔP. O que quer dizer isso? A variação da energia interna depende somente da variação de temperatura. Em outras palavras, como o gás sai do estado A, que tem uma temperatura, e vai para o estado B, que tem outra temperatura, como ele vai, não importa em termos de variação da energia interna. Porque se ele vai assim, ó, de A até B, ele saiu de uma temperatura final e foi para uma temperatura... Desculpa. Ele saiu de uma temperatura inicial e foi para uma temperatura final. Se ele vai assim, ele fez a mesma coisa. Saiu de uma inicial e foi para a final. Ou seja, a variação da energia interna é o que nós chamamos de função de estado. O que quer dizer função de estado? Ela só depende do ponto inicial e do ponto final. Agora, o trabalho não. O trabalho depende da trajetória desenvolvida ao longo do processo. Se você imaginar o processo 1, que é esse processo aqui, ó, que vai de A para C e depois cai até B, nesse processo o trabalho realizado é maior do que no processo 2. Em outras palavras, lembrando, né, o que a gente viu na aula anterior, em todo gráfico de pressão por volume, o trabalho realizado pelo gás é a área que está abaixo do gráfico e acima do eixo horizontal. Então, pelo caminho 1, o trabalho é a área desse retângulo todo aqui. Ó, tá? É a área que está abaixo do gráfico e acima do eixo horizontal. Pelo caminho 2, o trabalho é a área que está achurada, que é só essa área achurada que está abaixo do gráfico. Isso aqui é um trapézio, né? E é claro, né, gente, que essa área achurada é menor do que essa área total. Ou seja, o trabalho realizado no caminho 1, que é ACB, maior do que o trabalho realizado no caminho direto a B. Ele depende da trajetória. Isso é importante, porque cada problema que a gente for analisar, o trabalho vai ser calculado através do caminho. Tá? Ô, Luiz, Então, vamos lá. Oi? por que o trabalho do triângulo, lá daquela área do triângulo é maior? Não entendi. Aqui, ó. Não é o triângulo, não. Cuidado. Primeiro, vamos pensar no caminho 1. O caminho 1 é esse aqui, que vai de A para C, né? O caminho 1. Vai de A para C, depois de C para B. Tá? O trabalho do caminho 1 é toda a área que está abaixo desse gráfico. Então, essa área toda aqui, ó. Esse pedaço, inclusive esse pedaço que está achurado. Tá? Toda a área que está abaixo desse gráfico do caminho 1. Agora, o caminho 2, ele tem um trabalho que é a área que está abaixo dele, que é só a área achurada. Então, o trabalho do caminho 1, Wallace, é toda a área desse retângulo. Okay? O trabalho do caminho 2 é somente essa área aqui, ó, desse trapézio, tá? Que é a área achurada. Entendeu? Então, essa área desse trapézio, que corresponde a essa área achurada, né? Esse trabalho, ele é menor do que o trabalho total que corresponde ao caminho 1. Por isso, o trabalho no caminho 1, ACB, é maior que o trabalho do caminho 2, AB. Okay? Então, vamos explorar isso agora. Então, galera, vamos ver um exemplo. Ó. O gráfico abaixo mostra um processo termodinâmico sofrido por 5 mols de um gás ideal monoatômico. Determine. Letra A variação de energia interna do gás. Letra B, a quantidade de calor trocado entre o sistema e sua vizinhança. Galera, esse problema aí é top, tá? É o seguinte, não tem nenhum número, não tem nenhum dado no enunciado, tá vendo, galera? Não tem nada. Tudo que vocês precisam, vocês vão ter que explorar no gráfico, né? Então, vamos lá no gráfico. Que gráfico é esse? O gráfico de pressão por volume. Tá? A pressão está em Newton por metro quadrado, com a escala aqui multiplicando por 10 ao cubo.
e o volume está em metro cúbico. A primeira coisa que nós vamos fazer é como que calcula a variação da energia interna? É aquela equação famosa lá, ó, ΔU é igual a 3 meses dNR ΔT. Então, para calcular a variação da energia interna, nós precisamos saber quem é o ΔT, quem é a temperatura final, quem é a temperatura inicial, galera, é a temperatura em ar. Vocês estão vendo essa setinha aqui, ó? Ela está mostrando para a gente uma coisa importante. Ela está dizendo que o processo começou em A e foi para B. Tá? Então, no ponto A é a temperatura inicial, no ponto B é a temperatura final. Quem é o ΔT? ΔT é a temperatura final menos a inicial, sempre. Então, meu primeiro passo é, primeiro, antes de calcular a variação da energia interna, calcular o ΔT. Eu preciso dele. Como que eu vou fazer isso? Pontualmente. Vou calcular a temperatura em A usando Clapeyron. Vou calcular a temperatura em B usando Clapeyron. Depois vou calcular a diferença entre elas. Então vamos lá. Né? Ignora aqui por enquanto. Né? Então vamos lá. Usando Clapeyron, né? Nós chegamos aqui, PV do MRT, né? Então substituindo os dados, pressão vezes volume, nós chegamos. Só um minutinho, tem um negócio aqui na frente, eu não estou vendo nada. Peraí. Tá, é o seguinte. Foi feito aqui para o ponto B, né? No ponto B, a pressão é 8. Vamos lá. No ponto B, aqui, a pressão é 8 vezes 10 ao cubo, por causa da escala, tá, gente? Por isso. Então, a pressão no ponto B é 8 vezes 10 ao cubo, vezes o volume do ponto B. O volume do ponto B é quanto? 0,2. Isso é igual o N, que o problema falou lá em cima, 5, né? 5 mol. NR, o R sempre é 8,31, vezes a temperatura. Com isso, né, resolvendo esse problema, nós chegamos que a temperatura é 38,5 Kelvin. Tá? Agora vamos para o outro ponto, o ponto A. No ponto A, aplicamos Clapeyron de novo para o ponto A. Então, isso a gente fica PV igual a nRT. Né? Qual que é a pressão no ponto A? 24 vezes 10 ao cubo. Tá aqui, 24 vezes 10 ao cubo, vezes o volume do ponto A. Quanto que é o volume do ponto A? 0,8. Aqui. Isso é igual a N, que é 5, vezes o R, que continua sendo 8,31, vezes a temperatura desse ponto. Resolvendo isso aí, chegamos que a temperatura dá 462 Kelvin. Isso aqui, galera, é só o início da coisa, porque eu preciso do ΔT, né, para me achar o ΔU, que é o objetivo do problema. Então, agora sim, o que é ΔU? Variação da energia interna, que é o que a letra A pediu. 3 meses de NR ΔT. Né? ΔU é 3 meses de NR ΔT. Então, jogando os valores, vai ficar 3 meses, né? Vezes o N, que é 5, vezes o R, que é 8,31, vezes a variação da temperatura, né? Que é a diferença entre elas. Portanto, resolvendo essa conta, o ΔU dá quanto? 26,39 joules. Esse é o ΔU, variação da energia interna. A letra A pediu isso, está resolvido. A letra B pediu calor, né? Nós resolvemos que a letra B pediu quantidade de calor trocado entre o sistema e a sua vizinhança. Bom, para achar a quantidade de calor, galera, não tem jeito. Eu tenho que usar a primeira lei da termodinâmica. Como? O que é o calor? É a soma da variação da energia interna mais o trabalho realizado. A variação da energia interna eu já tenho, está aqui, ó, encontramos 26,39. É o resultado da letra A. Mas eu tenho que somar isso com o trabalho. E como que eu faço para encontrar, então, esse trabalho? Aí eu vou ter que explorar aqui, galera, o seguinte. O trabalho, aqui na primeira lei da termodinâmica, tem 3 maneiras de calcular isso. A primeira maneira eu fiz naquele exercício lá, o primeiro exercício da aula de hoje. Né? Força vezes deslocamento. Quando eu tenho a força e tenho o deslocamento, o trabalho é força vezes deslocamento. A outra maneira é quando eu tenho um gráfico de pressão por volume. Se a pressão é constante, o trabalho é só pegar a pressão e multiplicar pelo volume. Desculpa, só pegar a pressão e multiplicar pela variação do volume.
Se a pressão não é constante, eu não tenho como calcular por essa equação, porque a pressão muda o tempo todo. Então, o que eu faço? Eu uso um artifício, que é extremamente importante, vocês não podem esquecer, que é o cálculo de área. Trabalho no gráfico pressão vezes volume, ele é numericamente igual à área que está abaixo do gráfico, igual eu falei anteriormente. Então, vamos lá, vamos olhar aqui, galera. A transformação é essa. Então, que área que é essa que eu tenho que calcular? Essa figura que está aqui abaixo. Essa figura, se vocês notarem, ela é um trapézio deitado. Olha aqui. Ele é um trapézio deitado, um trapézio tombado para a esquerda. Então, se vocês prestarem atenção, a base maior do trapézio é isso aqui. A base maior do trapézio. A base menor do trapézio é isso aqui. Tá? E a altura dele é isso aqui. Ó. Aí, outra coisa importante. Como calcular a área de um trapézio? A área de um trapézio é base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura. Sempre. Todo trapézio. Portanto, né? A base maior é isso aqui, como eu falei, que dá 24. Mas está multiplicado por 10 ao cubo, né? Da escala. Então, eu coloquei direto aqui 24.000. Tá? Mais a base menor é isso aqui, 8 multiplicado por 10 ao cubo, coloquei direto 8.000. Então, está aqui 24.000 mais 8.000 sobre 2 vezes a altura. Qual que é a altura, gente? É a distância daqui até aqui. Ó. Cuidado, hein? Não é 0,8, não. Começou em 0,2 e foi até 0,8. Quanto que andou? 0,6. Então, resolvendo isso, a nossa área dá 9.600. Mas outro detalhe, né? A área nunca dará um resultado negativo. Né? Nunca. A área sempre dará um resultado positivo. Mas o trabalho, de novo, poderá ser positivo ou negativo. Como que eu sei, Eloy, que o trabalho vai ser positivo ou negativo? Olhando para o gráfico. Olha lá o gráfico. O que ele fala para a gente? O que aconteceu nesse processo? Expansão ou compressão? Visível, né? Ele saiu de um volume inicial 0,8, que é o início, e foi para um volume final 0,2. Então, ele foi comprimido. Então, se ele foi comprimido, o trabalho, na verdade, não é 9.600. É quanto? Menos 9.600. Por isso que está aqui negativo. Então, por fim, tá? No final de tudo, o calor trocado é a variação da energia interna, que foi dado aqui em 6,39, menos 9.600. Ele é negativo. Okay? Resolvendo essa conta aí, o nosso resultado dá um calor imenso. Uma perda de calor imensa desse sistema durante esse processo. Menos 9.573,7 joules. Um calor perdido pelo sistema. Okay? Então, galera, ó, via gráfico, as coisas começam a complicar ainda mais. Tá? Via gráfico, o que vai acontecer? Todos os problemas. Fiquem já alerta. Em problemas de termodinâmica que tem gráfico, caiu no Enem, lembra da propriedade geral. Se é pressão por volume, o trabalho eu vou calcular via área. E ele vai pedir, com certeza, um exercício tal que você precisará calcular o trabalho via área. Tá? A área vai dar um trapézio, vai dar um triângulo, vai dar um retângulo. Né? E a gente usa aí as equações da matemática para calcular essas áreas. Tá? Então, aí o resultado final, trabalho menos de 9.600. Despreza isso aí. Também. E, finalmente, vamos agora para a questão da transformação cíclica. Galera, muita atenção nisso, porque isso aqui já é o início da segunda lei da termodinâmica. Aqui, eu já vou dar para vocês as noções básicas, né, e o pré-requisito para entender a segunda lei da termodinâmica. Tá? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar numa transformação cíclica. O que é transformação cíclica? O gás sai de um ponto A, faz uma certa transformação e volta de novo para o mesmo ponto inicial. Depois disso, ele repete de novo o processo e esse ciclo continua. Tá? Vocês vão ver que é isso que a máquina térmica faz, lá na segunda lei da termodinâmica. Mas, por enquanto, vamos pensar um gás qualquer. Tá? E vamos pensar aqui nesse processo. O gás saiu de A e foi para B. Né? Depois, ele saiu de B e foi para A. Aqui nós estamos vendo dois trabalhos. Primeiro, houve um trabalho quando ele foi de A para B.
esse trabalho, quando ele foi de A para B, é um trabalho positivo. Por que eu estou falando isso? Porque houve expansão. Olha o sentido da seta, pessoal. O sentido do aumento do volume. Tá? O volume aqui na horizontal. Então, de A para B, houve expansão, aumento do volume. Foi realizado um trabalho positivo. Qual que é esse trabalho, Luiz? É a área que está aqui. Ó. Essa área é churada. Essa área que está abaixo do gráfico e o eixo do volume. Está aqui o resultado do trabalho que vai de A para B. Eu não sei calcular essa área, não, gente. Né? Porque não é uma figura fácil. Mas é essa área. Então, guardem isso por enquanto. Agora, vamos pensar no retorno. De B de volta para A. Qual que é a diferença? Agora, o sentido da seta mostra que está havendo uma compressão. O volume está voltando a diminuir. Então, se é uma compressão, agora o gás está realizando um trabalho negativo. Tá? Não positivo, negativo, porque é compressão. Nesse processo de compressão, galera, qual que é esse trabalho negativo? De novo, ele é a área. Que área? Toda a área que está abaixo desse gráfico aqui da compressão. É essa área toda, então, que pega esse pedaço aqui mais o pedaço achurado. Então, pergunto para vocês, qual trabalho é maior? É visível isso, né? Pelo conceito de área, o trabalho na compressão é maior do que o trabalho na expansão, nesse caso. E o que isso significa? Significa, quando eu somar o trabalho total, o que eu terei? Quando eu somar o trabalho total? Eu terei esse resultado aqui. A área que está dentro do ciclo fechado. Ou seja, em toda transformação cíclica, o trabalho total é a área dentro do ciclo. Tá? Porque ele é a diferença da área maior, nesse caso aqui, a área maior na compressão, pela área menor. Já que um é negativo, o outro é positivo, né? Por isso que eu vou subtrair, tá, gente? Se os dois fossem positivos, aí eu não iria subtrair, eu iria somar, né? Mas como eles têm sentidos opostos, eu vou subtrair. E o resultado da subtração é a diferença das áreas. A área total menos a área achurada dá essa área aqui dentro. Então, galera, guardem, em todo o processo cíclico, o trabalho de um gás ideal é a área dentro do ciclo. Além disso, tem outra coisa importante. Olha só, gente. Quando o ciclo é percorrido no sentido anti-horário, que é esse sentido aqui, o que está acontecendo? A parte de cima é a compressão. Ela vence porque ela está realizando um trabalho maior. Então, o trabalho total será negativo quando o sentido for anti-horário. E a recíproca é, se esse problema fosse no sentido horário, então a parte de cima seria a parte da expansão, né? Porque estaria expandindo para o sentido horário, e o resultado final é que o trabalho da expansão seria maior, portanto, o trabalho resultante seria positivo. Ou seja, galera, quando o ciclo é realizado no sentido anti-horário, o trabalho será negativo. Quando o ciclo é realizado no sentido horário, o trabalho será positivo. Trabalho total, viu, gente? Então, isso é muito importante, galera. Muito mesmo. Tá? Sempre, em todo ciclo fechado, o trabalho é determinado pela área interna, a área dentro do ciclo. Sempre. Além disso, se o ciclo é percorrido no sentido horário, o trabalho será positivo. No sentido anti-horário, o trabalho será negativo. É aquela velha história que eu falei para vocês. Tá? Se eu tenho um problema gráfico de ciclo fechado, como que eu calculo o trabalho? Eu vou lá e calculo a área. Aí, beleza, eu acho que a área é igual a 100. Eu não posso ir lá e dizer diretamente, o trabalho é 100 porque a área deu 100. Não. A área só vai dar para vocês o módulo do trabalho. O sinal vocês vão ter que avaliar. Como? Avaliar o sentido do ciclo. Se o ciclo é horário, positivo. Se é anti-horário, negativo. Okay? Além disso, por fim, temos a última característica da transformação cíclica. Olha aí, gente. Uma transformação cíclica é uma transformação que começa em um ponto, o gás faz toda aquela mudança que ele sofre e volta para o mesmo ponto. O que quer dizer isso, em outras palavras? Quer dizer que o gás sai de uma certa temperatura, sofre todas as mudanças ao longo do ciclo e chega no final nessa mesma temperatura. Então, a temperatura inicial é igual à temperatura final. Consequência disso,
variação de energia interna é igual a zero. Olha aí, gente. Então, é quase a mesma coisa que uma transformação isotérmica. Não é a mesma coisa. Cuidado. Tá? Na isotérmica, ΔU também é igual a zero. Lembrando, né, gente? Porque a temperatura não muda ao longo do ciclo. Na transformação cíclica, ao contrário, a temperatura muda ao longo, mas ela começa num valor, muda durante todo o processo e chega no mesmo valor no final. Tá? Qual que é, então, a característica de uma transformação cíclica? Olha lá. Primeira característica. Eu consigo calcular o trabalho calculando a área dentro do ciclo. Segunda característica. Ele será positivo se o ciclo for no sentido horário, negativo se o ciclo for no sentido anti-horário. E terceira, ΔU é igual a zero em todo o processo de transformação em o ciclo fechado. Bora lá. Exemplo. Uma máquina térmica industrial utiliza um ciclo cujo trabalho é mostrado. Uma máquina térmica industrial cujo ciclo de trabalho é mostrado na figura abaixo. É porque tem um print. Uma máquina térmica industrial utiliza um gás ideal cujo ciclo de trabalho é mostrado na figura abaixo. A temperatura no ponto C é 900 Kelvin. Responda. Letra A. Qual a temperatura no ponto A? Galera, esse primeiro exercício nem é termodinâmica. É lei dos gases ideais. Tá? Olha aqui. Ó. Eu tenho três valores do ponto C, né? PVT. E eu tenho 2 valores do ponto A, PV. Eu jogo na lei geral dos gases. Qual que é a lei geral dos gases, gente? Pressão vezes volume sobre temperatura no ponto C é igual pressão vezes volume sobre temperatura no ponto A. E tipo Votor, né? Pressão vezes volume sobre temperatura é sempre constante. Joga lá os dados, então. Joga todos os dados aqui do ponto C, né? A pressão 3 vezes 10 elevado a 5, o volume 6. A temperatura foi contada aqui em cima, 900. Igual, no ponto A, pressão 1 vezes 10 elevado a 5, vezes o volume 2, sobre a temperatura que eu não sei. Corta 10 a 5 com 10 a 5, fatora isso aí, multiplica cruzado, só PA, 100 Kelvin. A temperatura diminuiu muito, né? Ela era 900 no ponto C, passou a ser 100 no ponto A. Pronto. Mas tem a B. A letra B é: qual o trabalho realizado pelo gás nos processos CA e AB? Justifique sua resposta. Então vamos lá. Desculpa, gente, no processo CD e AB. No processo CD está aqui, né, gente? CD é só isso. Cuidado, gente, não está pedindo o trabalho do ciclo, não, tá? Só o CD. Primeiro, só de olhar você já sabe que esse trabalho será negativo, porque houve uma compressão, né, uma diminuição do volume. Como que eu calculo esse trabalho? Pressão vezes variação do volume, que é a mesma coisa que a área. Qual área? Como eu estou falando de C até D, é toda essa área aqui, ó, tá? Abaixo desse gráfico. Esse retângulo. Então, é a mesma coisa que pegar esse valor de pressão, que é a base dele, vale quanto? 3 vezes 10 elevado a 5, e multiplicar, né, por essa diferença. 6. Tá, vamos lá. Trabalho é pressão vezes variação do volume. A pressão de C para D é constante, então eu posso usar a equação P vezes ΔV. O P, desde C até D, ele vale 3 vezes 10 elevado a 5. Então está aqui no lugar de P. Tá? 3 vezes 10 elevado a 5. Vezes a mudança do volume. É o volume final menos o volume inicial. Como ele começou em C e foi para D, em D é o volume final, que vale 3. Em C é o volume inicial, que vale 6. Por isso que dá 2 menos 6. Tá? E esse 10 menos 3 aqui é por quê, gente? Porque o volume está em litros. Para o trabalho ser dado em joule, o volume tem que estar, na verdade, em metro cúbico. Então, passar litro por metro cúbico é só multiplicar por 10 a menos 3. Por isso que está aqui. 2 vezes 10 a menos 3, menos 6 vezes 10 a menos 3. Né? A conta toda vai dar menos de 1.200 joules. É negativo e tinha que ser. Por quê, galera? Porque houve uma compressão. Tá? Foi calculado
pela equação geral, tá, gente? A equação que define trabalho do gás ideal, P vezes delta V. Quando a pressão é constante, eu posso usar ela direto. Agora vamos para AB. Em AB, o contrário do ponto da primeira, né? Em AB houve uma expansão. Quanto que é esse trabalho? É a pressão constante nessa transformação, que vale 1 vezes 10 elevado a 5, por causa da escala, vezes ΔV. O que é ΔV? O volume final menos o volume inicial. Mas transformado de novo para metro cúbico. Né? Então, multiplicado por 10 a menos 3. 6 vezes 10 a menos 3, menos 2 vezes 10 a menos 3. Essa conta toda nos dá 400 joules. Esse é o trabalho. Tá? O que é importante aqui que ele falou justifique? O sinal. Só para entender, né? De C para B, trabalho negativo porque houve compressão. De A para B, trabalho positivo porque houve o quê? Expansão. Por fim, né? Finalzinho. Calcule a quantidade de calor trocado pelo gás com o ambiente ao longo de um ciclo. Agora é o ciclo. Como que eu faço para calcular o calor? Uso a primeira lei da termodinâmica. Q igual a ΔU mais W. Ah, mas o ΔU já sei aí. É ciclo. Se é ciclo fechado, o ΔU é zero. Porque em todo ciclo fechado, o ΔU vai ser zero. E o W? W eu não sei, mas eu posso calcular. Como? Em todo ciclo fechado, o trabalho é a área interna. Lembra, galera? Então, é essa área aqui dentro. Vamos calcular ele? Trabalho, o ΔU dá zero, porque o ciclo é fechado, e o trabalho é a área interna. Vamos calcular a área interna. Isso aqui é um retângulo, né? A área dele é base vezes altura. Então, a base é esse valor que começou em 2, foi em 6. Quanto que andou? 4. É transformado para metro cúbico, né? É 4 vezes 10 a menos 3, que é o valor da base, vezes a altura desse trapézio. E essa diferença aqui também. 3 menos 1. Dá 2 vezes 10 a 5. Multiplicando isso aí, tudo, a nossa área dá 800. Mas aí vem aquele grande detalhe, né? A área é 800. E o trabalho? O trabalho, eu vou olhar o sentido do ciclo. Esse ciclo está no sentido anti-horário. Então, por definição, né? Que é sentido anti-horário, trabalho negativo. O trabalho é menos 800 joules. E, por fim, agora eu encontro calor, usando a primeira lei da termodinâmica. Quem que é o calor? Calor é zero, ΔU, menos 800. Né? Esse é o trabalho negativo. Então, o calor dá menos 800 joules também. Finalizando, então. Bom, galera, a aula está terminando, tá? Eu vou deixar esse problema para a nossa próxima aula. A gente vai resolver esse problema na próxima aula e, em seguida, entrar e já terminar na próxima semana a segunda lei da termodinâmica. Com isso, a gente termina 2 grandes ramos aqui da física que são o que mais cai no Enem. Termodinâmica e mecânica, que são as leis do Newton. Mas no caso da mecânica, ainda faltam algumas coisas para eu falar, né? A questão do equilíbrio, as alavancas, tá? Que eu vou dar um toque ainda depois que terminar a termodinâmica. Aí vai ficar no final para a gente ver a questão da onda, né? Das ondulatórias, da acústica, propriedade do som, que ainda a gente ainda não viu. Tá? Mas a gente está tranquilo aí na matéria. Com certeza, antes do fim do cursinho, a gente vai revisar tudo isso ainda em forma de exercício. Aí sim, né, do Enem mesmo, para a gente treinar, para a gente ver as questões anteriores, como que pode decidir a cair de novo, né, de que maneira, quais são os detalhes, as pegadinhas do meio do caminho. Ok? Por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado pela presença. Até mais.